E aí, Brasil, olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, hoje é dia de falar sobre o Oliveira Viana. É fazer a resenha do livro O Caso do Império. Eu tô rindo aqui porque eu tô tentando um jeito novo, diferente aqui de fazer o vídeo aqui no canal e tô achando isso daqui bem divertido. O Oliveira Viana, ele foi o autor que eu consegui encontrar bases sociológicas, históricas, e que se espraiam para além disso, né? Também uma certa visão do Estado, uma visão crítica, normativa, institucional, também como um visionário. E foi nele que eu consegui encontrar aquela diretriz que o professor Milton Santos dizia, que os negros eles devem conhecer a formação do negro dentro da construção da história brasileira. E nessa perspectiva eu encontrei o Oliveira Viana também como um personagem dentro desse contexto, dessa formação do homem negro brasileiro, porque ele, como um mulato, ele previa ali uma ideologia que era frontalmente contra a pessoa da etnia dele. E nesse sentido, ele também influenciou aí o arianismo, né, pelo seu arianismo, com a eugenia e o embranquecimento. E assim eu consigo, né, destrinchar e pegar na raiz daquilo que o professor Milton Santos dizia, em descobrir a formação do negro dentro da construção histórica do Brasil. E com isso eu vou fazer aqui mais uma resenha do Oliveira Viana, que é o livro O Ocaso do Império. Mas antes de falar sobre a resenha, né, de fazer a resenha, eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal e ajude a gente aqui nessa plataforma para se discutir a educação com a qualidade que ela merece. O livro, O Caso do Império, ele foi uma encomenda do Instituto Histórico feito ao Oliveira Viana para que ele falasse sobre do Império, né, da regência da Princesa Isabel. E com essa base histórica de 2 últimos anos ali do Império, ele entendeu que não era suficiente ele responder aquilo que a encomenda pedia exatamente sobre esses 2 últimos anos, e que ele precisava de voltar mais na história para compreender todos os movimentos que desencadearam com o ocaso do Império. O que significa a palavra ocaso? É decadência, fim. Então, para ele compreender os 2 últimos anos do Império, ele teve que recorrer à história, quando o gabinete do Zacarias é demitido pelo imperador, e nessa demissão ele faz um golpe, ele dá um golpe no parlamento. Isso ele fala que desencadeou ali a bola de neve e engoliu o império nesse movimento aí que foi os 2 últimos anos, impedindo o terceiro reinado, impedindo o reinado da regência, né, da princesa Isabel, para que o poder passasse para ela, e nesse sentido ela consolidar ali, né, aquelas reformas que vinha para os negros. A administração numa monarquia parlamentar, ela funciona com base no gabinete. O Zacarias, esse que foi derrubado, ele tinha o gabinete, ele era o responsável ali pelo órgão coletivo que era formado nessa administração de uma monarquia parlamentar. Segundo o Oliveira Viana, como o é, imperador ele demitiu o Zacarias, então caberia a ele, o Zacarias como um liberal, caberia a ele dar a outro liberal a chance dele formar um outro gabinete, que o gabinete significa um órgão coletivo de administração. Só que o imperador ele não faz isso. Ele vai pegar esse movimento de demissão ao Zacarias e vai dar a organização desse gabinete a um conservador. E isso causou muitas reações no parlamento, causou uma descrença nas instituições em função de um movimento político. E com isso, o que aconteceu a partir daí foi muitas reações políticas, uma reação de estranhamento com esse movimento do imperador. E o que aconteceu foi que a política do imperador lançou
desconfiança e descrédito nas instituições. Mas o Partido Conservador e tanto o Partido Liberal, para o Oliveira Viana, era só um aglomerado de clãs, daquele grupo partidário que não tinha nenhum interesse e nenhuma fidelidade programática com os seus princípios e valores fundados ali naquilo que o partido tem como orientação. O Oliveira Viana dizia que tanto o Partido Conservador quanto o Partido Liberal tinha uma insuficiência programática, que eles eram como se fosse, a gente pode trazer para a nossa analogia do nosso tempo, o Partido dos Trabalhadores, que enquanto ele é oposição, ele é um defensor ferrenho da ética, e quando ele é situação, ele faz o diabo. Para o Oliveira Viana, a política, antes de tudo, dentro do Estado brasileiro, é um meio de vida, e que essa visão de que há uma possibilidade de se viver através do Estado é o meio mais doce de se viver. É com essas palavras que ele fala sobre essa visão utilitária do povo com o Estado brasileiro. E nisso, o Oliveira Viana ele não fala somente nesse livro O Ocaso do Império. Ele fala sobre essa visão utilitária do Estado em todos os seus livros. Populações Meridionais do Brasil, Idealismo da Constituição, pequenos estudos de psicologia social, que infelizmente eu não falei no vídeo, eu acabei esquecendo, e eu posso aí até mesmo fazer um adendo aí a esse livro para falar dessa visão utilitária do Estado, porque a República ela nasce com o objetivo de fundar ali a estrutura para alocar aquela elite que perdeu muito dinheiro, status financeiro, condição social por conta da escravidão. Esse livro, O Ocaso do Império, faz uma ode ao Joaquim Nabuco. São muitas citações, diretas ou não, muitas referências. Esse é o livro em que ele mais fala sobre o Joaquim Nabuco. O Oliveira Viana é muito de exaltar as figuras brasileiras da época, mas dessa vez eu vejo uma ode que ele faz ao Joaquim Nabuco. E muita da questão das ideias soltas do republicanismo, de valores do federalismo, e tanto as influências, tanto francesa quanto americana, das revoluções e dos resultados de forma de administração que eles trouxeram. Só que o Oliveira Viana ele sempre tem aquela visão, vamos dizer, xenófoba, de não olhar com bons olhos essas culturas que são fora da nossa realidade, fora da nossa raiz, fora daquilo que forma o brasileiro. Ele chama isso de culturas exógenas, né? Onde o Brasil ele é formado pela política de clã, né? E então se tem problemas como o partidarismo, o nepotismo, o favoritismo e o clientelismo. Ele faz críticas aos partidos pela ausência programática, pelo fato de que há uma duplicidade quando os partidos estão na situação e quando eles vão para a oposição. E com isso, ele não poupa as críticas, né, e aos fisiologismos que os partidos daquela época tomavam. E isso de um ponto de infertilizar, né, os próprios valores que eles colocavam em seus programas. E também há uma análise a respeito dos partidos conservador e liberal, e até mesmo do partido, acho que Partido Radical ou Partido Republicano, em outros livros dele, inclusive Pequenos Estudos de Psicologia Social. E você pode assistir ao que ele falava ali naquela análise. No final desse vídeo eu vou deixar aí o vídeo da resenha do livro Pequenos Estudos de Psicologia Social. A prática desses partidos infertilizava todos esses valores, esses princípios, né, que eram colocados nos programas do partido. E a politicagem fazia do Brasil a tribo patriarcal isolada do mundo. Quando eu falo essa frase, vem aí com aquela influência das palavras do Joaquim Nabuco, diretas ou não. Às vezes ele pega
citações de textos do Joaquim Nabuco ou ele reproduz o Joaquim Nabuco diretamente. Esse livro, para mim, foi muito importante para entender como que foi o processo de abolição da escravatura no Brasil. Por quê? Porque isso daí foi um processo que era para ser lento, gradual e seguro. E o que aconteceu? O movimento da República, ele interrompeu esse ciclo aí de reforma que viriam a partir da abolição, porque isso daí causou uma comoção muito grande na questão financeira, de status social, de status econômico, e que gerou essa insatisfação geral das elites econômicas que sobreviviam da escravidão, do comércio de escravos. Ele vai seguir o Joaquim Nabuco sobre a fala, a atribuição que o Nabuco faz do imperador da sua influência direta com o processo lento, gradual e seguro. Por que ele tinha que ter esse aspecto? Para que ele não causasse tanta reação naquilo que o Oliveira Viana dizia sobre as classes dominantes do país. E essas classes dominantes era aquela mesma classe que ele rejeitava no livro Populações Meridionais do Brasil, por ela ser um instrumento ali de caracterização de uma nação que não gosta da classe média, que é anti-classe média. E o Oliveira Viana tinha uma análise de que seria através da dinâmica entre as classes econômicas que iriam sustentar aí uma visão de combater a pobreza, de combater a miséria, porque para ele tinha uma hierarquia nas relações entre as classes econômicas, da classe mais rica para a classe média e da classe média para a classe mais pobre. E, nesse sentido, ele falava que essa mesma elite é que ficou insatisfeita com esse movimento geral da abolição da escravatura, porque o processo começava já em 1845 a 1850 na supressão do tráfico e por influência direta do imperador é que fizeram a Lei Eusébio de Queiroz. E em 1866 a 1871, a influência do imperador ficou na emancipação dos filhos nascidos de mães escravas, influenciando a lei do ventre livre. A criação do Fundo de Emancipação, cuja inspiração era um dos pontos do projeto Dantas, também foi de influência do imperador. E como não houve aí a possibilidade da execução desse plano, isso ficou aí sempre em segredo, até mesmo da própria regente, em cartas que se tem aí na internet. Sob a tríplice da função emancipadora dessas leis, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei dos Sexagenários e a Lei do Ventre Livre, o elemento servil, com aspas, do autor, seria extinto sem graves desequilíbrios na vida econômica do país. Porque em 1880 já havia libertado 4.584 escravos. Os senhores do norte libertaram, assim como os senhores do Ceará. E também já havia dentro desse movimento um ganho proporcional, porque até mesmo o exército dispensou de correr atrás de negros fugidos. Então, nesse sentido, o Oliveira Viana ele vai falar que os militares eles já vinham ganhando muito prestígio, tanto em função até mesmo da classe política, de utilitarismo da classe política. A classe política passou a usar dos militares, do prestígio dos militares, e os militares já vinham ganhando, somando prestígio em função da Guerra do Paraguai e, nesse contexto, melhorando a situação dos militares até então. E com isso, houve aí levantes dos escravos no desejo aí de se buscar essa emancipação, a libertação dos escravos. E em função dessa libertação, começou a ter aí um movimento de um levante de escravos em um ambiente de anarquia nas fazendas. E também com uma dura oposição da aristocracia rural do país. O autor ele fala que o papel do Dom Pedro
são de essencial influência. Só na última fase é que o movimento adquiriu aí uma feição violenta e francamente abolicionista. E para o Joaquim Nabuco, a Lei Áurea provocou um despeito na classe dominante, fazendo com que todo o movimento republicano se caracterizasse aí de legiões que atacavam de frente a monarquia em função da tríplice emancipadora dos escravos. Então, a classe dominante no Brasil se mostrava aí reacionária ao interesse da emancipação dos negros. E então, com essa questão de se abolir a escravatura, é que esses movimentos republicanos vão buscar debaixo ali da força dos militares, da moral ali da espada, o golpe que eles precisavam de estabelecer na República a estrutura de cargos e também, né, a obtenção e manutenção de privilégios que essa classe dominante tinha em função aí do processo da estrutura de vantagens e privilégios que era dado da escravidão. E com esse sentido aí de induzir esse golpe, foi que o Benjamin Constant exerceu uma influência muito grande aí com o Deodoro da Fonseca para inclinar o Deodoro da Fonseca nesse movimento aí do golpe. Porque os militares vinham com um aumento de prestígio muito grande em função da Guerra do Paraguai. E com isso, eles se tornaram aí uma influência na América Latina como tutela do poder. O autor não poupava críticas aos militares. Ele chamava os militares positivistas de letrados inexperientes, cheios de entusiasmo juvenil, mas sem grandes responsabilidades sociais e muito menos política. O autor falava que aquele momento era um momento de confusão de ideias e o barulho dessas ideias permitiu aí o surgimento de novas personalidades. Então, ele chamava esse pessoal, os republicanos, e com efeito dos militares, de declamador vazio. E quando a gente vai buscar o que significa a palavra declamador, você vê que não faltava críticas do autor aí aos militares e a esses movimentos republicanos. E o mais engraçado é que o Oliveira Viana, como vamos dizer, guru do autoritarismo, um guru do centralismo autocrático, ele criticava o autoritarismo dos republicanos que pensavam em criar no Brasil uma república ditatorial de Conte. Aí você fica basbacado e ri com as contradições, porque isso é da literatura. O ser humano ele é cheio de contradições. Eu encontrei contradições aqui nos livros da Hannah Arendt e eu me divirto muito com isso, porque isso daí é material de estudo, as contradições dos autores, e eu acho isso daí interessantíssimo. Então, nesse sentido aí, o autor ele fala que por delírios civis, os militares têm essa influência na política, porque os militares passaram, vamos dizer, cruzaram a rua para falar sobre política, para externar na política a sua psicologia social antipolítica. Então ele fala que tem coisas que os civis fizeram que deixaram aí esses fios desencapados na história do Brasil e na história da América Latina. E depois da Guerra do Paraguai, as figuras dos militares viraram totem, tanto para conservadores quanto para liberais. Tanto os dois partidos queriam ter personagens para chamar de seu, quanto como Pelotas, Osório, Caxias. E fazer também do prestígio dos militares ali um campo de exploração utilitária, de levar esse prestígio dos militares para a política e fazer da espada um meio de tutela, tanto para permanecer no poder ou tanto para chegar no poder e se permanecer no poder. Então, esse efeito de mero instrumento dos interesses utilitaristas
dos liberais e conservadores fizeram aí coro a essa influência militar que existe na América Latina. E com isso daí passou, né, a ser confundido tanto o efeito do papel do militar dentro da história, da construção da história, e até mesmo os efeitos da ação antipolítica dentro da política. E isso, para ele, era para destruir a política. É só a gente olhar o governo Bolsonaro com esse tanto de militar no governo e a gente vê que o efeito da psicologia social do militar, que é a antipolítica, quando ela entra na política, ela causa destruição. O militar é de outra natureza. Não tem como, dentro da visão do Oliveira Viana, ter essa compatibilidade entre a psicologia social do militar com a psicologia social do político, porque são ambientes completamente diferentes. A psicologia social do militar está diretamente relacionada à hierarquia, à estrutura, à disciplina, a regimento, a treinamentos em função de guerra, e a estrutura da psicologia social do político do acordo, vamos dizer, do diálogo, do confronto de ideias, e também daquela questão da disputa. E o militar, quando ele entra nesse ambiente, principalmente do confronto das ideias, ele não sabe lidar com a questão das ofensas. Então eles levavam muito a sério. E o autor ele fala sobre esse pundonor do espírito do militar, que acabava acarretando um pundonor no espírito de corpo dos militares, e isso daí inundava aí o corporativismo da caserna que ele dizia. Um culto mistificador foi difundido depois da Guerra do Paraguai e se descambou aí um conjunto de teorias tendenciosas que separava e blindava os militares e pavimentaram aí toda essa influência intervencionista e tutelar dos militares no contexto político. E essas teorias, o que elas faziam? Elas meio que passavam pano nos erros dos militares, quando esses erros eram considerados erros políticos, e esses erros políticos, ao serem cobrados, os militares não aceitavam, e com isso essa teoria passou a passar pano nesses erros aí dos militares. Então, isso acabou gerando confronto entre a ação política do militar e todos aqueles princípios e valores que eles vinham carregando dentro da hierarquia da estrutura militar, como a questão do respeito, da disciplina e dos princípios de subordinação, de hierarquia. Então, se criou ali muitos ruídos com os efeitos do militar na política, já nesse contexto aí de queda do império, de decadência do império. Nesse ambiente de mistificação, havia se espraiado uma generalizada convicção de que os militares eram puros e os civis não, os civis eram corruptos. E toda essa ideia, ela era figurada em função das patentes, dos uniformes, do contexto de honra, que era vestir um uniforme militar. E a partir daí, eles foram criando esse sentimento de distinção, de honra, que passou a ser um efeito de desigualdade, porque a cada privilégio adquirido, a classe gerava um princípio de desigualdade, tanto no efeito dos políticos quanto o efeito dos civis. E a realidade está aí, está dada. Hoje, o general do Exército no Brasil, ele é uma função pública que acaba gerando mais desigualdade na ponta, porque é um cargo de uma estatura e que ele devolve pouco para a sociedade brasileira, até mesmo pelo contexto do Brasil ser de não confronto com a questão da guerra, de não utilizar da guerra, e até mesmo porque essa estrutura que a gente tem nas Forças Armadas, nos generais, na questão dos generais, hoje eles recebem mais que juízes e procuradores. E quando a gente vai confrontar
os dados das Forças Armadas e até mesmo de um certo cateamento das Forças Armadas vai diretamente em confronto com a estrutura privilegiada de salários que a estrutura tem. Então você vê que não cabe, tem coisas que não cabem. Mas esse corporativismo que foi adquirindo no Exército, a efeito da Guerra dos Paraguaios, para o Raimundo Faoro, via de muito antigo, era muito antes disso, porque há um sentimento de que as Forças Armadas já eram de um pertencimento da aristocracia brasileira e não do restante da sociedade. Então, esse sentimento que eles adquiriam vinham em função de muito tempo, já de mais de séculos aí, que acabou gerando, na visão do autor, um sentimento arrogante de uma convicção de superioridade, tanto moral como política. O autor ele vai apresentar essas ideias desse levante militar em cartas que ele faz a vários amigos. E até mesmo em cartas que ele coleta dos militares, quanto do Floriano e do Deodoro. E vai dizer que esses movimentos que foram dados, tanto a efeito da República quanto da Independência e a outorga da Constituição de 1824, foram movimentos feitos sem o povo. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma análise entre as obras do Oliveira Viana e a da Hannah Arendt. Porque eu subi aqui agora no canal o vídeo da resenha da Revolução, que fala sobre a Revolução Americana e Francesa. E nisso fala sobre a construção da América, dos Estados Unidos, nesse processo de revolução. A autora ela vai falar sobre a influência dos formadores dos Estados Unidos nesse corpo político que buscava defender um Estado que gerasse em torno do bem-estar social e protegesse o indivíduo, que fosse pensado no povo. O oposto do Brasil, porque sempre foi as classes dominantes que fizeram os movimentos políticos e esses movimentos políticos foram feitos sem o povo. E aí ele vai falar sobre o sentimento golpista do Floriano Peixoto e o desejo de uma ditadura militar para expurgar a corrupção. O autor dizia sobre essa desigualdade eletiva que o militar fazia sobre o político e o civil. E também dessa questão, dessa psicologia militar que é completamente diferente da psicologia política, do acordo, do debate, do confronto de ideias e do consenso. Então, o Oliveira Viana, ele deixa uma crítica em relação às ações militares que davam errado na política e que elas eram flagrantemente opostas àquela estrutura de princípios e valores dados à questão da disciplina, da hierarquia, que é da psicologia social do militar. Quando essas ações que davam errados geravam cobrança, o espírito de corpo dos militares acabavam passando pano aí nessa situação, porque pelo culto que foi aberto desde a Guerra do Paraguai, os militares eram super sensíveis às críticas e tudo se resumia a ofensas à honra. E quando essas ofensas eram levadas à honra, isso acabava gerando a reação no espírito do corporativismo dos militares, que não eram propensos ao ambiente de faíscas da política. E um ambiente de disciplina espraiado no exército, onde o calor era motor para o fermento da desobediência, citando uma carta de Pelotas de 1886 e que ele citava da indisciplina dos os homens do exército, que no efetivo de 13.500 homens houve 7.526 prisões. E ali ele fala dessa psicologia dúplice, né, e contraditória do militar, que traía o velho preceito de que se deve ser romano em Roma, de que a política é feita para o político. E os militares, eles que se arvoraram tanto nesse corporativismo, nesses privilégios, depois da Guerra do Paraguai, que eles achavam que eles não deveriam se submeter às leis e nem às dinâmicas da política, porque eles carregavam aí esse pundonor, essa honra e essa tal.
Então, o autor ele vai falar dessa influência tutelar, intervencionista dos militares no Brasil e falar que isso daí também é uma cultura na América Latina. E cita aí diretamente esse peso do Benjamin Constant na decisão do Teodoro de dar o golpe, de interromper o terceiro reinado, no momento da regência onde a princesa Isabel iria dar sequência aí a esse processo lento, gradual e seguro de emancipação aos negros. E com essa república aí foi interrompido esse processo, a república começa a importar mão de obra estrangeira e como impediu aí esse processo, era aí a chance que os negros teriam de alcançar a educação, de alcançar a oportunidade do trabalho, de ter aí uma chance de realmente se emancipar, porque tendo em vista a abolição no ano de 88, só em 1880 já havia muita libertação sendo acontecida, indiferente aí desse final do movimento abolicionista ter tomado características mais exacerbadas aí de libertação. O autor vai tratar de maneira mais crítica de como funciona aí a estrutura dos militares aí nesse ambiente de confronto que é o da política. E assim a gente termina mais uma resenha no canal do Oliveira Viana, e eu gosto de trazer aí essas similaridades entre as ideias do Oliveira Viana e da Hannah Arendt. E foi graças, né, ao Milton Santos que eu cheguei ao Oliveira Viana, que eu cheguei num local onde eu poderia entender essa diretriz que ele dava no sentido de se compreender a formação do negro dentro da construção do Brasil. Então, a gente se encontra em outros momentos. Se você não se inscreveu aí, se inscreve no canal, venha fazer parte desse time em defesa da educação básica para o Brasil, defesa de uma qualidade para a educação, essa educação que para muitos autores, para o Ferdinand Lassalle, ela era a ferramenta ali de mobilidade social dos mais pobres e dos mais vulneráveis. Então eu conto com você, chega junto aí, vamos fazer parte aí dessa família em defesa da educação e fazer daqui uma plataforma para se discutir a educação com a qualidade que ela merece. Obrigado por assistir até aqui e até mais.